Então a gente sabe no decorrer do tempo que a segurança vem de vários estudos. Então os estudos com o ARDSNet a gente viu que o volume corrente por peso predito em torno de 6 ml por quilo era melhor do que usar volumes correntes com peso real ou acima disso, né? Mas será que de fato a gente está fazendo isso? Se a gente for olhar essa análise de 1970 até 2010, melhorou. A gente está usando menos volume corrente, né? Mas vamos olhar que é baseado em peso predito, a gente está falando de 2010, muito próximo da gente, e ainda tem se ventilado pacientes com peso real. E mesmo com o peso predito, se a gente for olhar a média de volume corrente nessa análise, deu um volume corrente médio em torno de 8 ml por quilo a 8,5. Apesar da gente saber que o volume mais baixo, baseado no peso predito, tem impacto, a gente acaba não fazendo isso, né, no dia a dia. Porque por coisas muito simples. Às vezes a gente não mede, não calcula o peso predito, né, não olha se o volume corrente está realmente adequado em todos os ciclos. Dependendo da modalidade, ele pode variar, como pressão controlada, pressão de suporte, né? Então, a gente não faz de fato. E a coisa só foi ficando cada vez mais clara. Nessa análise muito legal, né? 50 países, onde se viu que, independente de ser SARA leve, moderado ou grave, o volume corrente médio dos pacientes aqui, em torno de 60% dos pacientes, está de 8 ml por quilo. Mas uma SARA grave, com 8 ml por quilo. E mesmo em pacientes sem SARA, mas com risco, né? Traumas, grandes cirurgias, infecções, que ainda não tem SARA, mas tem risco de acontecer, deu exatamente a mesma coisa. Mais de 60% dos pacientes estão sendo ventilados com volume corrente acima do volume corrente que a gente busca para proteção. Mais uma vez, o Landscape mostrou aqui, se a gente olhar o que seria uma ventilação próximo do protetor, seria aquela com pressão de platô menor que 30, com volume corrente menor que 8. Hoje a gente fala de 6 a 8, lógico, quanto mais grave a SARA, mais próximo dos 6 a 4 a gente vai ficar. Aqui nós estamos falando de em torno de 50% a 60% dos pacientes. Significa que 40% dos pacientes ainda estão sendo ventilados com platô acima de 30 e com volume corrente acima de 8 ml por quilo. Então a gente sabe da evidência, mas a gente não consegue atuar o tempo todo nisso, à beira do leito.